Vamos dar início à quarta aula de trigonometria, aquela que trata das funções trigonométricas. Antes de mais nada, vamos ver de maneira breve como tais funções aparecem. Três delas nós já vimos ao tomarmos um ponto sobre a circunferência do ciclo trigonométrico, definindo assim um ângulo x e também um retângulo. Nós sabemos que os lados desse retângulo nos ajudam a definir cosseno e seno desse ângulo x. Assim como ao traçarmos uma reta tangente à circunferência, nesse ponto, esta projeção nos fornece a tangente. Vamos traçar uma outra reta, uma reta tangente auxiliar, uma reta cotangente, digamos assim. E vamos lembrar que toda tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de contato. Esse ângulo aqui, portanto, é reto. Vamos prolongar essa reta até encontrar com essa tangente. E vamos nos lembrar do fato de que, uma vez que essas duas retas aqui são paralelas, por serem perpendiculares a uma terceira, e essa é uma transversal, formando ângulos alternos internos aqui. Então, esses ângulos alternos internos têm a mesma medida. Portanto, esse ângulo aqui tem medida x também. Considerando agora esse triângulo retângulo, onde um dos catetos mede 1, observe, nós podemos raciocinar que a tangente do ângulo x, que é o quociente entre as medidas do cateto oposto e do cateto adjacente, seria 1 sobre esta medida aqui. Ou seja, o inverso dessa medida aqui é a tangente do x. Em outras palavras, essa medida aqui é o inverso da tangente, que é a cotangente de x. É importante lembrar que aqui nós estamos repetindo a orientação do eixo dos cossenos, positivo para a direita. Vamos traçar uma outra reta tangente. Agora tangente nesse ponto de contato. Vamos lembrar que esse ângulo aqui deverá ser reto. A tangente a uma circunferência perpendicular ao raio no ponto de contato. E vamos olhar para esse triângulo retângulo aqui, destacando a hipotenusa, que eu vou denotar por A. Sua medida eu vou denotar por A. O cosseno do ângulo x, nesse caso, vai ser 1 sobre A, cateto adjacente e hipotenusa. Uma vez que o inverso do A é o cosseno, significa que o A vai ser o inverso do cosseno, ou seja, a secante. Isso aqui, portanto, está definido a secante do ângulo x. Vamos tentar provar por que esse ângulo aqui também é x, ok? Muito bem. Esse triângulo retângulo aqui, além de já ter evidentemente esse ângulo reto, ele tem um ângulo aqui cuja medida é 90 menos x. Por que essa medida é 90 menos x? Simplesmente porque esse ângulo todo aqui é 90 graus. Como nós já temos um ângulo x aqui, aquilo que falta a ele para completarmos 90 só pode ser 90 menos x. Então, nesse triângulo retângulo, nós já temos dois ângulos aqui. Um é 90 e o outro é 90 menos x. Dois ângulos, portanto, cuja soma é 180 menos x. Repetindo, a soma desses dois ângulos internos desse triângulo retângulo é 180 menos x. Uma vez que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo na geometria euclidiana terá de ser 180, e nós já obtemos aqui uma soma de 180 menos x, o ângulo que falta para completarmos soma 180 só poderá ter medida x. Então, esse ângulo aqui tem medida x.
Agora vamos focalizar a atenção nesse triângulo retângulo, onde um dos catetos é 1, e vamos denotar por B a medida da hipotenusa dele. O seno do ângulo X nesse triângulo aqui seria 1 sobre B. Uma vez que o inverso do B é o seno, então B vai ser o inverso do seno, que é a cossecante. Em outras palavras, isso aqui, esse segmento está definido a cossecante do ângulo X. Não custa nada lembrar aí novamente que nós estamos mantendo todas as orientações que nós estipulamos anteriormente. Vamos considerar aqui o ciclo trigonométrico e um ponto caminhando ao longo da circunferência desse ciclo, determinando um ângulo X. E vamos transferir para esse gráfico aqui algumas coisas. Por exemplo, o comprimento desse arco aqui será transferido para cá. À medida que nós caminhamos ao longo desse ciclo com esse ponto, esse arco vai aumentar ou diminuir, ou seja, esse segmento vai aumentar ou diminuir de tamanho. Essa projeção aqui, como nós sabemos, é o cosseno. Ele também irá variar à medida que esse ponto estiver caminhando por aqui. Então, esse ponto vai caminhando. Ok? Essa altura aqui, para nós aqui, ela é o cosseno. Então eu estou transferindo algumas informações para esse gráfico. Nesse eixo horizontal nós temos o ângulo, medido em radianos. Ou se você quiser, numa circunferência de raio 1, isso aqui será o próprio comprimento desse arco. E essa ordenada aqui, vamos dizer assim, é simplesmente o cosseno do ângulo. Quando nós estivermos aqui para baixo, o cosseno seria 1, né? O cosseno de 0 é 1. E ao chegarmos em 90 graus, veja que o cosseno daria 0. Teremos cosseno negativo no segundo quadrante, observe. Certo? Isso aqui é o 90 graus ou π sobre 2, né? Então isso aqui seria o π sobre 2. No segundo quadrante o cosseno é negativo. Veja que essa linha já está aqui abaixo do eixo das ordenadas. Ao nos aproximarmos de 180 graus, ou seja, do ângulo π em radianos, nós teremos o valor menos 1, né? Isso aqui é menos 1, o valor do cosseno de π. Ok? Esse aqui é o eixo dos ângulos, o eixo X. O eixo do X em radiano. E esse aqui é o eixo dos cossenos, digamos assim. Isso aqui, portanto, é um gráfico de uma função que nos fornece o cosseno do ângulo em função do ângulo. Vamos para o terceiro quadrante, onde o cosseno ainda é negativo. Ao chegarmos em 3π sobre 2, ou seja, 270 graus, o cosseno volta a ser nulo, né? E passa a ser positivo novamente ao caminharmos ao longo do quarto quadrante. A partir daí, veja, a coisa se repete. Ok? Eu não coloquei aqui ângulos posteriores, nem
anteriores ao zero. E isso tem sentido porque se nós caminhássemos no sentido horário, ou seja, no sentido negativo de rotação, nós teríamos aqui a continuidade desse gráfico. Então teríamos a continuidade desse gráfico para cá e para o outro lado também. Ele pode ser indefinidamente prolongado. Mas vejam que a partir daí que tudo se repete. Quer dizer, esta linha sinuosa, chamamos de senoidal, ou cossenoidal, como se prefira, ela se repete. O período dela é 2π. Ok? Iremos ter uma repetição a partir daqui. Todo esse bloco irá caber aqui novamente, tanto para frente quanto para trás. Em suma, nós teremos algo com esse aspecto. O eixo das abscissas é o eixo dos ângulos x, medidos aqui nesse caso em radianos. O eixo das ordenadas é o eixo dos cossenos. Cada valor do ângulo x nos fornecerá um valor para o cosseno desse ângulo. Ok? Cosseno de 0 era 1, como nós verificamos. Cosseno de π sobre 2 era 0. Cosseno de π era menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 era 0. Cosseno de 2π era 1. E a coisa se repetia tanto para frente quanto para trás. Esse gráfico aqui prosseguiria indefinidamente. Para o caso da função seno, vamos tomar situação semelhante. Ciclo trigonométrico, informações que serão passadas para esse gráfico. Este arco tem comprimento que será repassado para cá. Esta projeção nos fornece, como sabemos, o seno deste ângulo, que foi transferida para cá. Ok? Ao caminharmos ao longo do primeiro quadrante, vemos que o seno está aumentando até atingir o valor 1. Ao chegarmos em π sobre 2, né? Quando o ângulo for π sobre 2, o seno será 1. No segundo quadrante, o seno passa a diminuir até atingir o valor 0, quando o ângulo for π. Essa altura aqui é 0, quando o ângulo for π. No terceiro quadrante, o seno passa a ser negativo, até atingir o valor menos 1, quando o ângulo for 3π sobre 2. No quarto quadrante, o seno ainda é negativo, até atingir o valor 0, em 360 graus, ou 2π, ou no 0. A partir daí, a coisa se repete, para frente ou para trás. Este padrão se repetirá, né? Nós só fizemos aqui, só explanamos aqui de 0 a 2π, mas nós sabemos que voltando, nós estaríamos fazendo ângulos negativos e passando mais uma volta aqui, nós prolongaríamos esse mesmo padrão no sentido positivo. Aí está, portanto, o gráfico da função seno. Seno de 0 a 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1, seno de 2π é 0. Este padrão se repete para frente ou para trás, e esse comprimento relacionado àquele padrão que se repete, que nós chamamos de período, nesse caso é 2π. Notem que o gráfico das funções cosseno e seno se mantém sempre nessa faixa aqui, entre menos 1 e 1. Vamos aqui ao gráfico da tangente. Ciclo trigonométrico, informações que serão passadas para este gráfico. Arco. Essa é a tangente desse ângulo, como sabemos, que está sendo repassada para cá. A tangente de 0 é 0, vamos nos lembrar. Isso pode ser visto aqui. Tangente do ângulo 0 é 0. Caminhando ao longo do primeiro quadrante, tangente crescente, vamos observar que essa reta aqui e essa, ao caminharmos na direção de π sobre 2, nós estamos caminhando
segundo um paralelismo aqui, na direção de um paralelismo no momento. Em π sobre 2, essas retas aqui serão paralelas e, portanto, a tangente não estará definida. No segundo quadrante, a tangente passa a ser negativa, reparem, embora ainda seja crescente, vejam. Até que em π, ângulo de 180, ela é zero. Em π, a tangente é zero. No terceiro quadrante, ela passa a ser positiva. Em 3π sobre 2, no ângulo de 3π sobre 2, nós experimentamos novamente o paralelismo entre essa reta e aquela, quando as tangentes não estarão definidas. No quarto quadrante, tangente negativa ainda, até atingir o valor zero, em 360 ou zero. Ok? Nós dizemos que o período da função tangente é π, porque esse padrão aqui, que se repete, ele acontece numa distância π. π sobre 2, π sobre 2. Uma distância π, um comprimento π é o comprimento necessário para que este padrão se repita. Evidentemente, numa segunda, terceira, quarta volta, assim por diante, nós teremos a repetição desse padrão para cá. Caminhando no sentido negativo, ou horário, nós teríamos a repetição desse padrão para cá. O gráfico da função tangente, portanto, terá esse aspecto. Esse padrão aqui, veja, corresponde ao comprimento π. O período é π. É uma função sempre crescente. Ok? E esse gráfico nunca toca essas retas verticais aqui em 0, em π sobre 2, π, 3π sobre 2 e assim por diante. Para o gráfico da função cotangente, nós sabemos que a cotangente no ciclo trigonométrico, cotangente desse ângulo obtida por aqui, nós fazemos a mesma coisa, arco, arco, cotangente, cotangente. Ok. Nessa situação limite aqui, cotangente de zero não estaria definida, uma vez que essas duas retas seriam paralelas. No primeiro quadrante ela está decrescendo aqui, até atingir o valor zero, quando o ângulo for π sobre 2. Segundo quadrante continua decrescendo e tende a menos infinito. Ok, nós estamos aqui nos aproximando do 180. No 180 ou no π, essas duas retas aqui serão paralelas e a cotangente, portanto, não estará definida. No terceiro quadrante, ela ainda é decrescente, mas já é positiva. E no momento em que nós estivermos em 3π sobre 2 ou 270 graus, a cotangente se anula. No quarto quadrante, volta a ser negativa. Ok. Vejam, a cotangente é sempre decrescente. Certo? Esse padrão se repete. Notem que o período aqui é novamente π. Aqui o gráfico da função cotangente. Veja, sempre decrescente, período π. Esse aqui é o padrão que se repete. Ok, e que esse gráfico não intercepta essas retas aqui. Π em x igual a π, em x igual a 0, em x igual a 2π e assim por diante. Para o caso da função secante, e no ciclo trigonométrico sabemos que a secante é obtida através desse segmento amarelo. Mesma coisa, arco, arco, secante que é transferida para cá, secante desse arco. Notem que ela é maior do que 1. Aqui. Vamos caminhando aqui. Bom, no início, né? No início a secante de 0 é 1, né?
está crescendo no primeiro quadrante, até que no momento em que nós chegarmos em π sobre 2, essas retas aqui serão paralelas e, portanto, a secante aqui não estará definida. No segundo quadrante, a secante é negativa. Ok, está crescendo até atingir em π o valor menos 1. No terceiro quadrante, passa a decrescer até que em 3π sobre 2 nós teremos de novo paralelismo aqui e, portanto, ela não estará definida. No quarto quadrante, está decrescendo, veja, até que em 2π, ou no zero, ela assume o valor 1. Então, o que nós teremos aqui... Bom, vejam que este é o padrão e se repete indefinidamente para frente ou para trás, e que esse padrão tem tamanho 2π, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aqui está o gráfico da função secante. Então, esse padrão, digamos que começa aqui e termina aqui, ele se repete, né? Reparem que o gráfico da função secante está acima do 1 e abaixo do menos 1. Para o caso da função cossecante, vejam, arco, arco, cossecante, cossecante. Vamos caminhar ao longo do primeiro quadrante. A cossecante de π sobre 2, vejam que é 1. Agora, no início, a cossecante de 0 não está definida porque essas retas aqui serão paralelas. No segundo quadrante, cossecante crescente, né? E positiva. Até que no ângulo π, ou 180 graus, nós experimentamos novamente paralelismo e, portanto, a cossecante não estaria aqui definida. Terceiro quadrante, cossecante negativa, até atingir o valor menos 1 em 3π sobre 2. E no quarto quadrante, ela decresce indefinidamente para o menos infinito em 360 graus. Nós teríamos de novo paralelismo e, portanto, a não definição da cossecante. E mesmas considerações. Esse é o padrão que se repete, portanto, o período aqui novamente é 2π. Aqui é o gráfico da função cossecante. Está aqui o padrão que se repete. Vejam que, assim como o gráfico da função secante, ele se mantém acima do 1 e abaixo do menos 1.